Tá no ar mais um Pode Louvar Podcast e hoje eu queria começar diferente. Vou começar apresentando os nossos patrocinadores que está conosco em todas as semanas, está conosco no dia a dia, que estive lá hoje também na barbearia Borgata. Borgata Barbearia fica localizada no Shopping Main Street, na Freguesia. E eu aconselho a você, quer ficar estiloso que nem o Pastor Marcos? Procura o André, procura o Iago, procura o Lucas. Lá é o lugar certo, um lugar de estilo e, de identidade, hein? Se você quer uma nova identidade, essa é a barbearia apropriada. Borgata Barbearia. Crie a sua nova identidade visual e, não perca tempo. É isso. E agora vamos falar também, né, do nosso templo, né, apóstolo? Nosso templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente precisa se cuidar. E nada melhor do que uma academia que tem um horário específico, apropriado, direcionado para quem é evangélico. S9 Fit, Academia do Momento. Fica localizada no bairro do Anil, na rua Araticum. Procure o Rafinha, que ele vai te dar, um pacote promocional, vai te direcionar um professor teu estilo. E detalhe, se você é cristão, você vai ouvir só as músicas cristãs, porque tem um horário especial te esperando. É isso. S9 Fit. Seu corpo, sua vida. E a Milha é, né? Tem que falar também da ótica da minha esposa. Não tá ali ainda ali o cartão, a logo, né? Porque eu não mandei. Mas se você precisa de um óculos de sol estiloso ou de grau, procure a Milha Eyewear. Acesse o Instagram, lá tem vários modelos. Lá tem o endereço também para você fazer a sua encomenda ou então ir buscar pessoalmente na loja. E é isso, Milha Eyewear. É isso. Vamos agora para o programa, porque hoje eu tenho um convidado especial que veio direto do Paraná. É o nosso apóstolo querido Denis Ribeiro. Denis Ribeiro, né? Shalom Adonai, meu pastor, Denis Ribeiro. Amém. Como é que o senhor tá? Como é que tá sendo a sua estadia aqui no Rio de Janeiro? Nós chegamos na quinta-feira, né? Debaixo de um voo abençoado. Estamos instalados ali em Duque de Caxias e tem sido dias memoráveis e inesquecíveis para a nossa vida e para a vida daqueles que têm sido tocados pelo poder de Deus. Amém. Já se apresenta pro povo aquela câmera ali, tá? Para quem não me conhece, né, eu sou o apóstolo Denis Ribeiro, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2007, o Senhor me enviou ao estado do Paraná, especificamente na cidade de Apucarana, onde tem um vulcão adormecido, e nós fomos cumprir uma missão ali naquela cidade, acreditando que iniciaríamos aquela missão e com 6 meses a um ano, voltaríamos a Belo Horizonte. Só que o Senhor, aprove ele nos instalar naquela localidade, ao ponto que agora no mês de março, em 2025, se até lá o Senhor não voltar, nós vamos completar 18 anos que estamos ali no norte do Paraná, hoje localizado na cidade de Califórnia, 18 quilômetros da cidade de Apucarana, 70 de Londrina e 390 quilômetros de Curitiba, e 90 quilômetros da cidade de Maringá. Benção. Como é que tem sido lá, apóstolo? É um estado maravilhoso de se viver, mas muito desafiador, onde o ocultismo predomina, o catolicismo muito forte, praticamente 80% da população do estado do Paraná, católica, praticante, e tem sido um desafio muito diferenciado, e muitas vidas têm se rendido ao Senhor, se convertido e se rendido aos pés, do nosso Cristo. Que bênção, né? E pro senhor, como é que tem sido essa experiência, assim, ali? O senhor viu o seu ministério dar uma virada depois que o senhor for para ali? Porque tem 18 anos, né, que o senhor falou. Sim, vai fazer 18 anos, E eu dizia a alguns amigos, que quando eu cheguei no estado do Paraná, eu era um pastor que
se preocupava apenas com a parte espiritual. E o Paraná me deu outras funções do pastor. Parte administrativa, parte governamental, dentre outras, né? Então eu cheguei ali apenas pregando e orando pelos dons do Espírito, e os anos foram passando, eu me tornei um pastor administrador, me tornei um pastor professor, né, na área da teologia e dentro da cura interior, dentro de outras dimensões que o Senhor também nos levou. Então, quando eu cheguei em 2007, eu cheguei àquele pastor que só cuidava da parte espiritual. Hoje nós cuidamos de uma gama muito maior, de uma dimensão maior, né? E fomos treinados naquela localidade e direcionados no sentido de que o pastoreio naquela região não era apenas cuidar da parte espiritual. E abrangia mais o quê? Abrangia, né, na época, quando eu fui para lá, né, eu fui para cuidar de um ministério chamado Assembleia Cristã, e eu fiquei nesse ministério 8 para 9 anos, né, auxiliando o meu pastor presidente, e tinha 32 igrejas, né, dentro do estado do Paraná, São Paulo, Belo Horizonte, e ele estava começando a ir para países africanos, para a Europa, quando Deus aconteceu uma fatalidade com ele e todas aquelas igrejas fecharam. E quando nós decidimos voltar para Belo Horizonte, Deus moveu a vida de um profeta numa localidade que nós fomos ministrar, e Deus mandou reabrir um ministério que há 10 anos estava fechado e que nós não queríamos presidir, né? Nós entendíamos que nós estávamos sendo útil ao reino de Deus naquilo que nós estávamos fazendo, e víamos que não tínhamos a necessidade de reabrir a obra. Mas diante daquela fatalidade, o Senhor nos levantou, né, com a IPCNM para assistir o reino e fazer a obra do Senhor e dar sequência à obra que foi ali iniciada para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus e seus mistérios, né? Sim. O senhor estava falando, né, que quando o senhor foi para lá, o senhor foi com a incumbência de cuidar, né, da espiritualidade. Sim. E eu costumo dizer que o pastor, ele é aquele que cuida de vidas. O pastor, ele cuida. Sim. Ele apacenta. Agora, tem muita gente hoje confundindo profeta com pastor e pastor com profeta. Sim. Eu digo que existe sim uma possibilidade do pastor ele ser um profeta, um pastor e um profeta. Mas nem todo profeta é pastor. Porque tem muito profeta que não cuida. E o pastor, ele é aquele que cuida. Por muitas das vezes o pastor, ele não será um profeta. Mas se ele cuida de ovelhas, se ele cuida de vidas, ele é um pastor. Ele não necessariamente precisa ter o dom que o profeta tem de profetizar e de revelar. Eu costumo dizer, né, que porque o profeta ele pega de Deus e traz para o povo. O sacerdote, ele pega do povo e leva para Deus. E o pastor, ele cuida. Ele cuida do rebanho. Ele cuida dos filhos de Deus. Ele é separado para cuidar, para apacentar, para amar, para tirar os carrapichos, né? Tirar os espinhos. Então, assim, hoje, quando o senhor falou, eu fui para lá para cuidar da parte espiritual. Por isso que eu perguntei, e mais o quê, né? Mais o quê? Que o senhor falou, aí de lá, dali, foi indo, e hoje já vai completar 18 anos, né? 18 anos que a gente está ali, né, pastoreando. Já chegamos a um ponto de ter ali 12 igrejas sobre o nosso pastoreio, né? Porque como o senhor, né, com muita veemência está aí, né, tratando que nem todo profeta será um grande pastor, né? E existem grandes pastores que serão grandes profetas. Sim. Né? Por quê? Porque nós somos levantados para cuidar de almas, né? Para amar almas. Aquele que muitas vezes está pastoreando e não consegue amar alguém que está passando os seus piores momentos na vida, ele não pode
ser tratado como um pastor. Exato. Né? Eu me lembro que ontem nós chegamos do recreio, né? Um culto sobrenatural, e havia 4 chamadas no meu celular de pessoas que iam tirar a vida. Né? E eu, muito cansado, cheguei, os pastores que me hospedaram estavam descansando, e eu disse, não, eu preciso socorrer essas pessoas. Né? Abri a live e fui atendê-los, né? E o Senhor me levou a ministrar a cura interior nessas 4 pessoas. Elas saíram daquele particular debaixo de lágrimas. E para a gente que é pastor, isso não tem preço. Né? Nada dessa terra pode pagar a madrugada que nós tivemos com aquelas 4 mulheres. Dentre uma, né, que selecionou 3 tipos de faca, começou a passar no braço, a primeira não cortou, a segunda começou a cortar, a terceira começou a deixar as marcas, e o marido chegou e disse, mas você não tem sido pastoreada, mesmo que à distância, pelo apóstolo Denis? Fale com ele. Ela mandou a mensagem, nós atendemos na hora. Então isso é ser pastor. Sim. Né? É ter a empatia, sentir a dor da ovelha, né? E tratar. Né? Então a gente tem feito isso com muito amor, né? Com muito amor, tanto eu como a rainha do meu lar, Bispa Nívia Melo, nós fazemos isso com muito amor. Nós pegamos, tratamos, colocamos na igreja e damos destino. Isso é pastorear. Eu, por muitas das vezes, graças a Deus, eu tenho uma esposa que entende isso. E por muitas das vezes eu abandono meu lar para poder ir cuidar de alguém que precisa. E socorrer aquele que grita por socorro. E tem muita gente hoje que quer pastorear, mas não entende que pastorear é você cuidar o tempo todo. É você se entregar, é você se doar. É você abrir mão do seu eu. É abrir mão das suas necessidades para poder alcançar a necessidade do próximo, né? E quando nós ouvimos a palavra falar que a gente deve amar uns aos outros, quando Jesus diz, amem uns aos outros ali é o amor que nos faz um. A dor do outro tem que ser a minha dor. Se eu olho para uma ovelha ou para um irmão e não sinto a dor que ele está sentindo, eu não sou pastor. E muito menos estou em Deus, porque Deus é amor, como diz a palavra, né? E o que é o reino para o senhor, apóstolo? O reino, né? O reino de Deus, para mim, ele é muito grande, né? Existem muitas proporções, né? No sentido de que nós vivemos em um tempo, né? Em que as pessoas muitas vezes querem estar em uma posição de destaque, e quando elas não estão, elas se frustram, elas não querem mais caminhar, porque muitas vezes não conhecem o que é o reino de Deus. O reino de Deus, né? Ele tem várias vertentes para que você possa ser útil dentro do reino, né? Talvez a pessoa que nos ouve nessa tarde, né, acha que não tem valor para estar louvando, tocando um instrumento, mas ela tem serventia em algum lugar do reino. E quando nós entendemos isso, né, nós temos o entendimento e a compreensão que o reino de Deus não é comida e nem bebida, né, mas ele pode estabelecer coisas sobrenaturais ao ponto de mudar vidas e mudar norte, né? O problema é que nós vivemos em um tempo em que as pessoas não estão preocupadas com o reino, né? As pessoas estão preocupadas com a placa, né, de forma da denominação, né? Sim. Mas o reino vai além disso, né? Eu atendo pessoas que não estão dentro da minha congregação, na qual pastoreio, né? Eu atendo pessoas de várias localidades. É o reino. E muitos pastores não sabem que são tratadas. A gente trata, direciona e fala, fica quietinha aí onde você está, porque você tem um grande líder. Você está passando por um momento adverso. Eu estou aqui apenas para ser um instrumento de Deus no reino, né? Então o reino, ele tem, eu sempre digo que ele tem várias facetas. E quando nós temos esse entendimento, nós nunca vamos
se apegar a uma posição dentro da igreja, né? Porque o reino vai além da posição. Sim. Né? O reino, ele tem uma dimensão muito maior. Pode falar. Tô vendo aqui a live. E quando nós conseguimos compreender isso, né? E muita gente que está nos vendo e nos ouvindo talvez não tenha esse entendimento, né? O reino vai além disso. Existem várias facetas do reino em que você pode ser usado e utilizado para que o nome de Jesus possa ser propagado e vidas possam ser restauradas pelo poder do evangelho da cruz. O interessante, né, é que o senhor falou sobre o reino ser... O tamanho do reino, né? Ele tem uma dimensão que é incalculável. E essa dimensão, existe posição para cada um. E quando a gente fala de posição, de entender o seu lugar, eu lembro de João Batista. João Batista, ele tinha a incumbência, né, a missão de preparar o caminho para Jesus. E o interessante é que quando Jesus chega e começa o seu ministério, João Batista, ele sai sem fazer estardalhaço. Ele se retira e ele entende que o que ele tinha que fazer, ele já tinha feito. E ele mesmo reconhece, como ele havia dito aos seus discípulos, que viria um que viria após a ele, mas que era maior do que ele. E quando o Messias chega, o Salvador, ele se retira e ele entende que a sua missão acabou ali. Hoje, o evangelho, como o senhor disse, está muito complicado porque as pessoas, elas querem fazer tudo e não entregam nada. Porque você quer fazer tudo, mas não completa nada. Você quer fazer a função do pregador, do adorador, mas não consegue se entregar da forma que deve se entregar naquilo que Deus te chamou para fazer. Então hoje está complicado. Hoje a gente precisa realmente entender o nosso chamado e colocar cada um no seu devido lugar. E às vezes a gente também tem que fazer como João Batista, raça de víboras. A gente precisa levar para o deserto ali e preparar. E é complicado, né, hoje, porque, como vai dizer em Efésios 4, né, da unidade do corpo de Cristo, aquele que subiu, ele é semelhante ao que desceu, a fim de encher, né, cada um para a sua função, ou seja, um para apóstolo, outro para pastor, profeta, evangelista. Só que hoje está muito complicado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Como é que o senhor lida com esse tipo de gente que quer fazer tudo, mas não foi chamado para fazer certa função? Isso já aconteceu no teu ministério ali? O senhor vê que a pessoa foi chamada para fazer tal coisa, de repente ela queria fazer outras coisas e o senhor teve que administrar. É o que mais acontece nos nossos dias, né? E como a gente fomos levantados para dar destino a pessoas, então a gente trata isso com muita veemência. Irmão, você foi levantado para isso, então você vai fazer isso. Você não vai abraçar 2, 3, 4, 5 coisas. Você vai fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Porque aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você vai executar com excelência. Sim. Você vai fazer com maestria. Você vai ter qualidade naquilo que você está fazendo. Desde o momento que você começa a fazer 2, 3, 4 coisas, você vai se encher de ativismo, de atividade, e aquilo no qual Deus está esperando de você, né, que você produza com qualidade, você não vai produzir. É claro que quando você vai instruir, ensinar as pessoas sobre esse quesito, muitas não querem ficar com você, porque elas querem algo imediato, muitos querem algo que dê o seu brilho, né? E, na verdade, existem pessoas de tamanha importância no reino que eles não aparecem, né? O que nós falaríamos dos intercessores.
eles não aparecem, mas muitas coisas são movidas no mundo espiritual, porque tem gente de joelho, tem gente na posição, tem gente na brecha, né? Então, o nosso desafio hoje e até a volta de Jesus é dar a orientação ao entendimento de que ficai na posição na qual Deus te chamou. Sim. Porque se as pessoas não conseguem entender isso, elas vão querer fazer tudo. Vão achar que são levitas, vão achar que são instrumentistas, vão achar que são adoradores, vão achar que são da área do evangelismo, da área de missões, e muitas vezes não são, né? E ao invés de somar para um crescimento, acaba prejudicando aquilo que era para avançar e galgar os lugares que o céu havia prometido. Isso é interessante, né, que o senhor falou sobre pessoas que são intercessores que não aparecem, mas têm um papel fundamental. Tem um peso muito grande, que são as colunas. Eu costumo dizer que são as colunas. As colunas, elas são a parte mais forte do corpo. Sim. E de uma casa, de uma construção, de um edifício. Só que elas não aparecem. O rosto é a parte mais sensível do corpo. E é o que está sempre exposto. Correto? Sim. E Barnabé? Barnabé, ele era um investidor das obras missionárias dos apóstolos. Barnabé teve um papel fundamental na vida dos apóstolos, principalmente na vida do apóstolo Paulo. Barnabé teve que não só ser um investidor, como um grande discipulador de Paulo, de João Marcos. Então, quem era Barnabé? Barnabé só vai aparecer no livro de Atos dos Apóstolos. Mesmo assim, se eu não me engano, em 3 capítulos. Mas Barnabé teve um papel fundamental para a obra missionária dos apóstolos. E quase não se fala de Barnabé. Por muitas das vezes, eu gosto, apóstolo, de não aparecer, mas eu gosto de ver cura. Eu gosto de ver milagres acontecendo. Eu gosto de ver, não importa quem faz é Deus. Quem opera os milagres é Deus. Nós temos o papel de fazer o natural. O natural eu posso fazer. Agora, o sobrenatural, só o Senhor. A nossa parte é fazer o natural para que o natural promova o sobrenatural. Quando Jesus vai chegar num cenário de Betânia, né, de um cenário de luto, de morte, João 11:39, ele vai dizer para aquele povo: remova a pedra. E Marta, irmã do defunto, ela fala: mas mestre, pois já cheira mal, já fazem 4 dias. E ele diz: retire a pedra. Essa é a parte de vocês. Para que eu possa fazer o sobrenatural, para que eu possa trazer vida àquilo que está morto, eu preciso que vocês, pelo menos, removam a pedra. Façam a parte de vocês, porque a pedra vocês podem remover. E naquela época, remover a pedra de um túmulo era proibido, era contra a lei. Mas Jesus garante: remova a pedra. E após removerem a pedra, ele vai dizer no próximo versículo que eu disse que se cresce, veria a glória de Deus. Por muitas das vezes a gente precisa remover alguma pedra e a gente não quer remover. A gente quer esperar que o Senhor faça tudo. Se a gente for ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, a gente vai ver que nenhuma vez Deus fez a nossa parte. A nossa parte é a nossa parte. Qual é a nossa parte? É o natural. É o natural. Para que eu possa viver o sobrenatural, eu tenho que fazer pelo menos o natural. E qual seria a pedra hoje que o Senhor teria que remover? Existe alguma pedra? Ou já existiu alguma pedra? A nossa vida, ela é feita de fases, né? Tanto social como espiritual e como ministerial. Houve uma pedra que nós tivemos que remover nesse tempo presente, né? Que foi a perda do meu filho. Eu já estou entrando no seu testemunho, só para o senhor ficar já pronto. Porque
20 anos de idade, missionário, havia assumido a presidência do ministério naquele ano. Eu venho ao Rio de Janeiro em 2020 ministrar, volto, ministro em algumas cidades vizinhas como Londrina e Maringá, e ele é à frente da obra, muito estudioso, homem de Deus. E quando chega a pandemia, ele é diagnosticado com um câncer na tíbia, abaixo do joelho. E esse câncer sobe do joelho, abaixo do joelho, para o pulmão. E quando ele é diagnosticado, o doutor diz, olha, é um câncer raro, só dá em adolescentes jovens, até os 30 anos de idade. Noivo, no ano seguinte iria se casar, e começou o nosso processo, né? Fiz uma reunião em casa e disse a todos, olha, o Senhor nos permitiu entrar no vale, é Ele que vai nos tirar. Então não vamos murmurar, não vamos reclamar, vamos passar pelo processo. E começamos. Quimioterapia não resolveu, amputou a perna. Não resolveu amputar a perna, fez a cirurgia do pulmão. Quando abriu os pulmões, eu me lembro que o doutor disse, pai, eu comecei a mexer, mas não dava mais para mexer. Está tomado e está subindo para a cabeça. Eu volto com aquela notícia, ele se recupera da cirurgia, nossa família toda em Belo Horizonte, e nós decidimos junto com ele para que ele voltasse, né, a Belo Horizonte e ficasse ali durante 3 meses para que eu pudesse organizar o ministério. Nesse período nós tínhamos as 12 igrejas aqui em Duque de Caxias, igreja no Paraguai e dentro do estado do Paraná. E aí ele desce, nós organizamos o ministério e descemos para passar todo o processo que precisava passar com ele. Quando uma tarde ele me liga e diz, pai, eu queria que o senhor trouxesse tudo que é meu que está aí. Quando ele acaba de fazer aquela ligação, eu caio em lágrimas, porque eu entendi que ele estava se despedindo de mim. Então eu apresso a viagem, chego a Belo Horizonte, curto ele 10 dias. No 11º, o Senhor o recolhe. 2 horas da manhã, sentado já no oxigênio, ele não falava mais, ele sentou naquela maca, tirou a máscara, depois de uma batalha com a família, porque ninguém queria ficar com ele pela noite, temorosos dele falecer e ninguém ter a estrutura. E eu falei, eu fico com ele. E ficamos, e a hora que deu 2 horas da manhã, ele sentou naquela maca, tirou a máscara do oxigênio e disse, pai, eu vou partir. E eu disse para ele, filho, mas se você sabe que vai partir, por que você está agitado? Ele rolava na cama, né, do leito, de um lado para o outro. Ele disse, porque o processo não é fácil. 2 dias antes, uma cantora amiga na região havia composto uma canção e mandado para mim com o nome de Processo, o Processo. Né? Então, a pedra que nós tivemos que remover para se reerguer de novo foi a morte do meu filho. Né? Nós entendemos, né? Em todo o processo, o Senhor não disse que iria curá-lo. O Senhor diz para mim, eu curei muita gente por meio das suas mãos. Eu ressuscitei o seu filho caçula. Mas o meu servo, a missão dele está se acabando na terra. Eu deixei ele eu levantei ele para fazer uma obra gigantesca. E ele fez, né? Só que está chegando o tempo de eu recolher. Então foi a pedra que nós tivemos como família pastoral que passar e removê-la. Por quê? Porque eu poderia ter sepultado ele, eu sepultei ele no domingo e na quarta-feira eu já estava ministrando. Porque uma coisa ele me pediu, eu disse, pai, o senhor não pode parar. O senhor nunca foi um homem que a gente viu parar. Não deixe que isso pare o senhor. Eu tive que tirar forças em Deus para romper. E fiquei 40 dias em Belo Horizonte, né, indo orar, estando com a família, e quando eu retorno ao Paraná, eu tive outra pedra para remover, porque nós edificamos uma igreja para 300 membros sentados
sonho meu e dele, nós projetamos aquilo que o Senhor nos deu e eu tive que começar a desfazer tudo aquilo que nós montamos junto, né? Então, foi uma pedra muito difícil da gente remover e ela foi removida o ano retrasado, quando eu sempre vou a São Paulo uma vez por ano, na região do Brás, para um grande congresso naquela localidade, e eu estava no hotel. E o apóstolo que me ungiu, apóstolo, eu estava falando do meu filho, mas tratando como o saudoso missionário Gabriel Ribeiro. E aí Deus tomou ele em profecia e disse para mim, Deus disse para mim, Denis, não é saudoso, ele está vivo dentro de você e ele dorme no Senhor. Eu vou te levar ao céu e vou dar uma experiência com ele. E aí a minha mente humana entrou em conflito. E eu não sou um homem de conflito, mas naquele dia eu entrei num grande conflito. Como é que eu vou ter uma experiência com ele? Ele já morreu. E aí eu fui arrebatado. Quando eu fui arrebatado ao terceiro céu, havia um anjo numa localidade e por detrás desse anjo saiu a voz dele. E a voz dele dizia, Pai, foi necessário eu partir primeiro, porque a minha missão foi cumprida. O Senhor não pode parar, porque grande é a missão que Deus tem com o Senhor. Eu fiquei 7 minutos arrebatado. Parecia que eu tinha ficado lá anos. Quando eu voltei, a ferida estava curada. Nesse arrebatamento, o Senhor me deu um instituto para tratar cancerígenos, né? E a gente tem tratado, porque na época eu disse, Senhor, eu não tenho recurso financeiro para tratar quem está lutando contra o câncer. O Senhor disse, eu te dei estrutura familiar. Então você vai entrar nos lugares que eu te mandar e você vai dar estrutura familiar a quem não tem. Então foi a pedra que nós tivemos que remover. A segunda pedra foi a minha mãe, que faleceu 3 meses depois com a sequela do Covid, e 1 ano depois a minha sogra. Todos os 3 intercessores pessoais. A minha sogra falou com a minha esposa numa segunda-feira. Na quarta ela foi entubada, eu desci às pressas a Belo Horizonte no sábado e no domingo ela faleceu. Eu desci para desligar os 3 no mundo espiritual. O Senhor disse, pode descer e desligá-los, Mateus 18:18. Que liga-se na terra, está ligado no céu. Que é desligado, né? E o que é desligado no céu vai ser desligado na terra. No original hebraico, o que está determinado no céu vai ter que acontecer na terra. Então foram pedras que nós removemos, né? E qual foi a lição dessas pedras? Eles dormiram no Senhor. Como o Senhor disse sobre João Batista. João Batista sabia qual era a sua missão. Nós entendemos qual era a missão deles. E nós não paramos. Nós estamos dando sequência àquilo que eles faziam e àquilo que eles realizavam na obra e no reino de Deus. É forte, né? Tem pedras que é dolorosa. Tem pedras que muitas das vezes é algo que a gente tem de estimação e a gente não quer retirar. Mas tem pedra que veio, né? Que a gente não pediu para segurar essa pedra e assim o Senhor desejou que ela chegasse. E o Senhor estava falando, né? Que Deus usava o Senhor para realizar muitas curas, inclusive de câncer, né? Deus, ele também já me usou para curar alguns cânceres. E teve um dia que, e outras curas mais, teve um dia que um casal de amigos estavam esperando a chegada do seu bebê. E eu lembro disso assim, sempre que eu lembro, dói muito. Porque quando foi 11 horas da noite, eu estava chegando, né, da igreja. Aí a minha esposa falou, a Roberta e o Adam tá precisando que a gente vá pra maternidade agora, porque já estava com quase 9 meses. E o bebê tava bem, tava tudo tranquilo. Ela falou, eles querem que você passe lá para poder fazer alguma coisa, porque não estão escutando o coração do bebê. Eu falei, mas como assim? Estava tudo bem, tudo saudável? Não estão escutando mais. Aí eu fui pra lá com a minha esposa, chegamos lá, já era 11h30, mais ou menos. E
eles naquele baque, né? E inclusive eles não poderiam antes, não estavam conseguindo, né? Fazer com que a esposa engravidasse. E no monte, eles eram de Manaus não, de Amazonas. Eles estavam no Amazonas porque ele era militar, né? Do exército, então ele estava passando uma temporada lá. E aí, antes, quando eles passaram alguns dias aqui no final de ano, aí antes deles irem embora, eles queriam ir no monte comigo. Aí eu levei os dois no monte. Esse dia tava até chovendo. Aí chegamos no monte, aí Deus lá, né, a gente orando, falando com Deus, e Deus falou pra mim que ela iria engravidar. E passou um mês, e alguns dias ela engravidou. E assim, eu nem sabia que eles estavam tentando ter filhos. Aí ela falou, não, a gente tá tentando mesmo, mas não estamos conseguindo. Eu falei, Deus tá me mostrando que vai engravidar dentro de menos de 2 meses. Aí quando foi um mês e pouco, ela engravidou. Aí quando cheguei no hospital, na maternidade, aí eu comecei a falar com Deus e Deus não me dava que iria levá-lo. E aí eu falei, meu Deus, o que que o Senhor tá fazendo? Qual é o propósito? Se o Senhor entregou lá no monte e agora vai levar. E aí Deus me dava, falava comigo que não era pra morte. Eu falei, não tô entendendo. Eu abri a palavra revelada, era de vida, de vida. Eu falei, meu Deus. Aí, coração do neném, nada. E os médicos deixando, não queria fazer cesárea. E aí eu falei, ó, tem que fazer cesárea porque pode complicar pra mãe. E se não fizesse, realmente iria complicar. Aí foram fazer a cesárea. Aí só podia entrar o pai e a mãe, aí a enfermeira lá e a médica principal, doutora, falou, não, pastor, o senhor pode entrar. Aí eu tava até com a Bíblia na mão, só que eu peguei, deixei a Bíblia do lado de fora com a minha esposa e entrei. Ela foi e falou, ué, o senhor não trouxe a Bíblia? Falei, trouxe sim. Ela, mas não tava na mão do senhor? Eu falei, tá no coração. Fique tranquilo. Se o senhor quiser pegar, eu falei, não, tá no coração. Ela era cristã também. E aí entramos. Quando fez o parto, não teve choro, né? Eu tava assim atrás e quando tirou o bebê, não teve choro. Aí os pais já ficaram arrasados. Aí ficaram com o neném ainda no colo e sentindo lá, chorando. E aí depois a enfermeira, né, passou pra mim. Falou, pastor, aí eu peguei o neném nos braços. Me retirei um pouco, apresentei a Deus e falei com Deus. Depois que eu falei com Deus, eu falei assim, você chegou tão perto. Falei o nome dele, falei, você chegou tão perto. Seus pais estão te esperando. Seu tio tá esperando. Vem pra gente. Você já é muito amado. Eu senti uma energia, apóstolo, que eu nunca tinha sentido em nenhuma das vezes que Deus realizou uma cura através da minha vida, pela misericórdia. Nunca. Eu falei, ele vai abrir os olhos. Ele vai voltar. E quando eu criei aquela expectativa, eu falei, meu Deus, o coração já se alegrou e eu vi que nada, ele não voltou. Aquilo ali acabou comigo. Aquilo ali, eu vim pra casa com a minha esposa falou, você não tem culpa, fica tranquilo. Eu falei, mas por que Deus me trouxe aqui? Por que Deus deu essa esperança até o fim? Aí ela falou, amor, alguma coisa ele queria fazer. Eu falei, ele queria mostrar que não é do nosso jeito. Ele queria mostrar que não é do jeito que a gente deseja e nem é através de nós. E aquilo ali até hoje me marca. Porque assim, era um casal... é um casal que eu tenho, além de ter muito amor e muito carinho por eles, já estavam com tudo pronto, sabe? Era o primeiro filho deles e... são pessoas maravilhosas, pessoas que... sabe, inexplicável. Aí eu fiquei com uma dor que até hoje não... todas as vezes que eu lembro, eu vejo que eu não superei. Mas foi uma frustração. Por quê? Porque a gente está acostumado a ser usado e quando a gente acha que deve ser usado, mesmo de verdade, não acontece. E eu sinto isso, né, conforme o senhor contou, né, sobre a pedra que o senhor teve que remover, que é uma pedra... se essa pedra aqui, assim, eu sei que a dor que a gente sente nunca será a dor de um pai, de uma mãe,
né? Quando não é nosso filho. Imagina pro Senhor que é pai, ver teu filho que caminhava do teu lado ali, que vocês tinham projetos juntos, tinham propósito ali, né? Mas o verdadeiro propósito é aquele que Deus realiza, né? Eu costumo dizer que ninguém morre no processo. Ninguém. Enquanto Deus não completa o processo, enquanto Ele não chega no propósito desejado para a nossa vida, nosso ministério, a gente não morre. Elias pediu a morte. Não morreu. Foi tomado por uma carruagem de fogo. Eliseu foi perseguido por um exército de soldados, também não morreu. João Batista tinha a missão de preparar o caminho para o Senhor. E enquanto Jesus não chega, ninguém incomodava ele. Ele pregava no deserto à vontade. Mas quando o Messias começou a sua obra, quando ele começa o seu ministério, a palavra vai dizer que João Batista é decapitado. Mas enquanto Jesus não começava o seu ministério, ele continuava pregando à vontade. Ele continuava fazendo a sua missão. Por isso eu digo, se o seu filho partiu, embora que foi antes, né, do Senhor, a gente sempre vai esperar que o nosso filho, ele viva mais do que nós. O natural é o pai ir antes do filho. E quando a gente vê que o seu filho foi antes, a gente fala de processo, como o seu próprio filho falou. O processo dele foi concluído. E era necessário o Senhor ter essa perda para o seu ministério. Para o seu ministério ele ser da forma que o Senhor desejou para o Senhor. E ver o Senhor falando desse instituto, né? Que o Senhor te presenteou. É muito emocionante, porque o câncer é a doença na alma. É uma doença na alma. Por isso que sempre que Deus me usa para curar câncer, todas as vezes que Ele me apresenta um câncer, que eu vejo que Ele quer que eu vá, como o último que foi no Pedro Ernesto, eu fui até lá, porque o médico deu 2 dias de vida para o tio de uma ovelha lá da igreja. E eu falei, quando cheguei lá, fiz a oração, falei que ele tinha que perdoar o pai que já havia falecido. Aí fiz todo o procedimento do perdão. Fizemos a oração do perdão. E eu falei, agora você está curado. Essa gelatina que o senhor não conseguia comer, que botava para fora, falei para a esposa dele, dá comida sólida para ele, porque os 2 dias que o médico te deu de vida apenas, Deus está te dando para receber a alta desse hospital. Passou 2 dias, passaram-se 2 dias. A ovelha, a Bruna, ela ligou e falou, pastor, falei, o que houve? O senhor não vai acreditar. Meu tio recebeu alta. E o senhor falou que era apenas 2 dias que ele ia ficar lá. E depois tem até esse testemunho lá, depois a gente comemorou o aniversário dele, reuniu todo mundo. No dia do aniversário dele a gente até brincou, ele comeu 5 cachorro-quente, 2 pedaços de pizza e tomou uma Coca-Cola de 2 litros. Então, assim, às vezes a gente não entende, né, o mover de Deus, mas Deus, ele trabalha o tempo todo. Não cai uma folha seca de uma árvore sem a permissão dele. E falando sobre isso, eu queria aproveitar para falar de Jesus, a gente voltar aqui. O que Jesus representa na vida do Senhor? Jesus, né, é o meu tudo. Ele me alcançou, né, aos 18 anos de idade. Eu sou um ex-dançarino, liderava o The Boys of Dance em Belo Horizonte. Eu alegrava o coração de pessoas, mas quando terminava o espetáculo, eu era alguém triste. Vazio. Vazio. O vazio existencial da alma, né? E me apresentaram Jesus aos 18 anos. E nunca mais houve aquele vazio. Então eu larguei o mundo da dança e me rendi a ele. Me rendi em uma profundidade de viver para ele. Então tudo que eu faço hoje é para ele. Ele é o primeiro da minha vida.
por gratidão, por tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário pela minha vida, né? Pelo homem que eu era, pelo homem que sou. Tudo tem o toque dele, né? Quando ele me direciona a pessoas, ele diz: tá vendo? Tô vendo, Senhor. Eu tô entendendo o que o Senhor quer. Eu sei que não vai ser fácil realizar o que o Senhor quer que ele realize, mas eu estou aqui disponível, porque eu me entreguei ao Senhor. Então ele é meu tudo, né? Jesus é a minha força, né? Eu venho de um lar católico, não praticante, né? Minha mãe orou muitos anos pela nossa conversão e eu fui o primeiro a me converter. Orei 8 anos pela conversão do meu pai. Deus salvou meu pai, foi salvando os irmãos, foi salvando a família. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, em 1998, eu sofri uma perseguição muito grande, ao ponto de ter que escolher ou Jesus ou habitar na casa que eu morava. Eu disse: Jesus, se tiver que morar na rua, nós vamos morar na rua, porque lá ele vai cuidar de mim. Então Jesus, para mim, ele é meu tudo. É aquele que não mediu esforços, segundo Isaías 53. Ele foi para aquele madeiro, ele tomou as minhas dores, as dores da humanidade, para que eu tivesse vida e vida com abundância. Então, ele é o meu tudo. Eu consigo expressar, e deixar aqui, registrado que ele é o meu tudo. Eu não vivo sem ele. A minha vida não tem nexo, não tem razão, não tem destino se não for ele. Quando o senhor fala, que teve que abrir mão, teve que ir pra rua, eu costumo dizer que sempre que sentam aqui, muita gente fala: Jesus é meu tudo, E eu confronto algumas pessoas. Sim. Mas quando eu vejo que a pessoa tem vida com ele, eu não confronto. Aí eu alimento. E o senhor falou que sobre as suas renúncias, inclusive ter que ir pra rua, Ter que fazer essa escolha difícil. Morei 8 dias na rua. Até que Deus levantou alguém para que cuidasse de mim. Eu lembro da passagem quando Jesus ele vai dizer em Lucas 9:23, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz diária que a gente precisa carregar diariamente, não é apenas hoje, não é amanhã, depois largar de lado, não, é todo dia. E a gente, quando não negamos as nossas vontades, quando não negamos a nós mesmos, a gente nega Jesus. Às vezes a gente nega ele indiretamente, mas a gente nega. Eu lembro que quando eu mergulhei no evangelho, eu era também do espiritismo, e eu era médium lá, tinha dons espirituais de revelar, de visões. E quando eu larguei tudo isso, eu falei assim pra Deus: não me nada, enquanto eu não tiver a certeza que é o Senhor que tá falando comigo. Porque eu não quero dar honra para quem não tem honra. Eu quero dar as honras merecidas para o Senhor. Então não me confunda, me dá discernimento. Me mostre totalmente que é o Senhor que tá me mostrando, que tá me revelando. Porque eu sentava nos bares, eu via a vida de quem sentava ali, falava tudo. E eu falei: eu não quero mais ter essas visões. E aí eu fiquei um tempo sem ver nada. E quando Deus começou a me mostrar, eu lembro que eu pedi no monte, falei: Deus, agora já pode abrir meus olhos. E eu comecei a mergulhar. Comecei a pregar em muitos lugares. E Deus falou: todas as vezes que eu te der algo, eu vou te dar um versículo. Todas as visões que eu te entregar, tu vai começar falando uma passagem minha. E aí você vai saber que sou eu que estou falando contigo. Então tudo que eu vou entregar, Deus me direciona um versículo, uma passagem. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava pregando, numa rádio, e já era a 3ª vez que eu pregava naquela rádio. E após eu pregar,
Na segunda vez, o pastor que é diretor do programa, ele me revelou que ia entrar um artista na minha loja, comprar um carro e eu ia ser usado para tirá-lo de uma depressão. Aí na semana seguinte entrou a Minkader lá na loja e isso aconteceu. Aí pulando, né, para poder acelerar, na terceira vez que eu fui ministrar lá, que ele me convidou, quando acabou o programa, ele falou para mim assim: Deus me mostra duas coisas, só que o Senhor, eu amo tanto a sua vida que eu tenho até medo de entregar. Aí eu falei: entrega, pastor, se o Senhor não entregar eu vou ficar chateado. Aí ele falou: quer ouvir a boa ou a ruim primeiro? Falei: o que o Senhor desejar. Aí tinha um outro levita que sempre ia comigo nos lugares, aí ele falou: Jonas, você acredita que se o pastor Marcos mandar o defunto levantar, o defunto levanta? Aí ele: acredito, eu já vi, ele tem uma fé enorme e eu já vi Deus usando ele no profundo. Aí ele: então, essa é a boa. Agora a ruim é que Deus vai te arrebatar. Eu falei: mas vai me arrebatar? Como assim? Eu vou sofrer um acidente, eu vou ficar em coma, eu vou morrer um pouco, vou ficar um tempo ali sem o corpo no meu, sem o espírito no meu corpo? Ele: não. Deus vai arrancar tudo que você tem. Deus vai tirar tudo. Tu vai se sentir arrebatado vivo. Só que ele vai te suprir. Tu serás dependente apenas dele. Na época eu tava de carro zero na porta da rádio. Eu tinha carro zero em casa. Eu tinha a loja cheia de carro. Tinha uma ótica, tinha outras lojas. Tinha jogadores de futebol. Em 3 anos, menos de 3 anos, Deus tirou tudo. Deus tirou tudo. E no meio desse processo, eu ouço pessoas falando que Deus vai fazer, pessoas que não me conhecem, pessoas que não têm vínculo comigo, Deus usa para me entregar, que existe uma honra chegando muito grande. Só que eu sempre falei para Deus, eu falei: Deus, eu não tenho vendido mais nenhum carro, mas todos os dias que eu saio pra rua, eu ganho uma alma pro Senhor. E eu sempre que acordo, que eu vou pra rua, eu falo: Deus, eu quero apenas uma alma. Quero te entregar uma alma hoje. E por muitas das vezes eu fecho o mês sem vender um carro, mas eu vejo muitas almas se rendendo ao Senhor. E eu estava vindo, né, saindo do monte. Na saída do monte, às vezes fica lá um senhor que ele era formado em teologia, só que hoje ele mora na rua. E todas as vezes eu fico olhando ele na porta, todas as vezes que eu saio, ele só pede a mim para orar por ele. Pastor, o senhor ora pela minha vida? E aí eu começo a conversar com ele. Ele fala a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. E um certo dia eu falei assim para ele: o senhor tem algo para me entregar. Aí ele falou: não, eu não tenho dom de profecia, não. Eu não sou usado na revelação, não. Não. Eu falei: mas o senhor tem algo para me entregar. Aí a gente conversando, aí ele foi e falou: então deixa eu contar uma história pro senhor. Certa vez aí foi falando, aí ele falou assim: pastor, sabe qual é o maior dom dado para um homem? Eu falei: qual? Ele: o dom da reconciliação. O dom de ganhar almas para Deus. Aí eu falei: eu sabia que o senhor tinha algo para me entregar. E nesse dia eu tinha terminado uma campanha na Cidade de Deus e eu estava fazendo no Complexo da Maré. E muitas almas se rendendo dentro da comunidade. Da Cidade de Deus teve um bandido que passou do lado de fora da igreja. Ele ouviu a igreja, né, o barulho da administração, ele entrou na igreja. E Deus tinha me falado em casa: eu vou levar uma pessoa diferente que vai chegar inesperadamente e você vai trazer para mim. E quando ele entrou, ele sentou lá com um casacão de chinelo com a meia vermelha no pé, de comando vermelho. E aí ficou lá de cara fechada e eu ministrando, pessoas se rendendo. Aí quando ele viu que tava já na hora do apelo, ele pegou, levantou, deu a paz. Quando ele ia sair, eu falei: você fica. Aí ele abriu o olho assim, falei: você fica. Porque o Senhor te trouxe aqui. O que te fez entrar? Aí ele falou: eu senti a presença, por isso eu entrei. Eu falei: só sente a presença quem conhece. E aí eu comecei a ministrar na vida dele. E aquele jovem aceitou Jesus naquela noite. E ele estava na boca de fumo, trabalhando. Então, quando eu ouvi aquele pastor, aquele senhor falando isso, eu falei assim: é o que eu queria ouvir, era o que o Senhor tinha para me entregar. O Senhor foi usado agora. Ele falou: e fui. Eu falei: foi.
E assim, todas as vezes que eu vejo esse senhor, eu vejo as pessoas passando, olhando assim direto, que ele fica sujo e tudo. E eu faço questão, abraço ele, tiro foto com ele. Não posto não, mas tiro foto com ele. Ele vai tirar foto comigo, pastor? Abre um sorrisão, sem dente. Mas eu vejo que é o próprio Jesus. Então é sobre essas coisas. É sobre a gente ter essa sensibilidade de entender que a gente nega Jesus muitas das vezes e a gente não percebe. E negar a Jesus é fazer aquilo que não o agrada. É quando a gente pode orar e não ora. É quando a gente pode abraçar e não abraça. E eu vejo que hoje a minha vida é muito mais completa. Eu hoje valorizo tudo. Tudo. Menos as coisas materiais. E vamos falar mais aqui, que a gente está indo para um lado. Eu já estou até contando meus testemunhos também para o senhor aqui. Então, é como o senhor falou, né? Jesus, ele é um manual de vida. É um manual vivo. É a Bíblia de carne e osso, né? Que veio para realizar tudo aquilo que a Bíblia nos ordena. Porque se a gente só lesse a Bíblia e olhasse a Bíblia e falasse faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, mas se não tivesse alguém que tivesse vindo e realizado tudo conforme a Bíblia manda e ordena, a gente ia falar, escrito é fácil, eu quero ver na prática. Mas ele veio para dizer que é possível. Esse é Jesus. Eu queria falar do Denis. E o Denis? Qual é os planos, os projetos, os propósitos que Deus colocou no seu coração e que o Senhor está executando e aonde o Senhor pretende e aonde que o Senhor acha que Deus quer que o Senhor vá? Até onde? O Senhor já tem essa dimensão, esse conhecimento? Hoje nós lideramos a IPCNM na cidade de Califórnia, depois, né, de ter 12 igrejas sobre a nossa liderança. E hoje nós entendemos com muita veemência que é apenas aquela igreja. E que o Senhor vai nos usar naquela localidade, mas vai nos soprar como tem soprado, para dentro do Brasil e para fora do Brasil. Por tamanha necessidade do que as almas estão passando. Existem muitas pessoas, pastor Marcos Miller, e o Senhor é conhecedor disso, sofrendo, querendo sair de submundos da vida e não conseguem. E que têm a necessidade de ser abraçadas, ouvidas. E hoje nós temos esse entendimento que nós vamos continuar pastoreando a cidade de Califórnia, mas que o Senhor vai nos levar aonde tem aqueles a qual Ele tem um propósito de salvação. Nós temos realizado uma live onde nós conhecemos a nossa querida irmã Regina Tel. E o Senhor tem ministrado milhares e milhares de pessoas, ao ponto de cada dia ter um testemunho de arrancar as lágrimas dos nossos olhos. Esses dias nós ministrávamos e nós tivemos o privilégio de conhecer a Mádia. A Mádia estava afastada, um filho de 9 anos, perdeu esse filho afogado e entrou em depressão e no sentimento de culpa porque ela estava afastada e o filho de 9 anos ia para a igreja. E o Senhor nos colocou na vida dela. Então o Senhor tem nos colocado na vida de muitas pessoas. E a gente tem sido muito sensível a isso. Estou entendendo, Senhor. É isso que o Senhor quer? Estou aqui, estou disponível. O que o Senhor quer que faça? Quando o Senhor nos deu o Instituto Gabriel Ribeiro, a nossa maior preocupação era a área financeira. Porque nós sabíamos o que havíamos passado com o nosso filho. Quero visitar esse instituto. Ele não existe fisicamente. Ele tem um nome, tem tudo pronto, né? Existem 2 ou 3 advogados montando tudo isso para nós, mas ele é algo ainda,
como eu posso aqui me expressar para o Senhor? Ele é um projeto que está montado, mas nós vamos até o cancerígeno. Nós adotamos chegamos a ter 12 cancerígenos que estavam sob os nossos cuidados. Nós perdemos recentemente a Tainá, na cidade de Maringá. 28 anos de idade, 5 filhos, abandonada pelo esposo. Eu fui pregar numa igreja e quando acabei de ministrar a palavra, o Senhor me mostrou ela. Ela estava na fileira da frente da igreja, a filha deitada no chão, e o Senhor disse para mim, era para ela ter morrido. Essa criança não morreu porque eu tenho promessa. Mas essa que está do lado, que é a mãe, tem câncer. Nós abraçamos ela, abraçamos o Cláudio, que lutou contra um câncer no testículo. Abraçamos a Fábia, na minha cidade, que luta contra um câncer nos ossos. A Alice, que luta contra um câncer no câncer de mama. A missionária Daniela, que perdeu o casamento em Foz do Iguaçu. Quando foi diagnosticada, o Senhor curou ela. Então há muitos relatos e testemunhos de pessoas que o Senhor curou e muitos que o Senhor levou. E o Senhor nos usou para preparar a família. Né? Então, hoje nós entendemos com muita veemência que para onde o Senhor nos soprar, nós iremos. É assim que eu penso. Eu tenho também uma igrejinha lá em Moçambique, que o Senhor me presenteou e eu cuido desse povo. Costumo dar os cultos por vídeo. Sim. Né? Aos domingos, lá 10 horas da manhã, aqui 5 da manhã. E o ministério lá tem crescido bastante. É uma igreja bem humilde, que ainda tem muita coisa a ser feita, mas como o Senhor me tirou muita coisa, né, materiais, então eu não estou podendo ter condições no momento para poder estar levantando da forma que eu gostaria, mas eu sei que o Senhor está fazendo da forma dele, no tempo dele, e em breve eu estarei visitando eles lá. E eu queria que o Senhor deixasse uma mensagem para quem está te ouvindo, que a gente está chegando no final. Tudo que é bom também chega ao fim, né? Passa muito rápido, né? A gente nem sente, já tem mais de uma hora. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando neste podcast, você que ainda não conhece Jesus, você que o conheceu e por algum motivo se frustrou, se decepcionou, largou a casa do Pai, eu quero te encorajar nesta tarde e noite, para que os céus possam te alcançar você, para que você possa abrir o seu coração e dar a Jesus a oportunidade dele entrar e fazer tudo novo na sua vida, como ele fez na nossa vida, na minha vida, na vida do pastor Marcos Miller, na vida da irmã Tainá, do nosso querido operador que aqui está, que os céus possam também alcançar você. Que você abra mão dos laços da religiosidade e que de verdade você deixe Jesus entrar na sua vida para mudar de fato a sua vida e a sua história. Porque a obra que ele iniciará na sua vida vai dar cabo, vai terminar essas crises de ansiedade, essa depressão. E se porventura você está lutando contra uma enfermidade em um estado terminal, se Jesus não te curar, mas e se seu nome estiver inscrito no livro da vida, você vai receber um corpo transformado de glória. E você não passará pela segunda morte. Eu quero dizer para você, Jesus te ama. Ele veio aqui nessa terra, sentiu as dores que eu e você sentimos, para que você tivesse o direito de ser alcançado e ter o nome no livro da vida. Que esta tarde seja uma tarde divisória de águas na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus negócios, que aonde você colocar a planta dos pés e das mãos, o Senhor faça prosperar o seu caminho e te dê vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o céu te alcance com mão poderosa para a glória de Deus. Amém. Eu queria apenas reforçar mais um pouquinho da mensagem do nosso apóstolo e eu queria te dizer:
Em Provérbios 14, versículo 12, Salomão vai dizer que há caminhos que até parecem certo ao homem, mas que no fim conduz à morte. Eu lembro também de Pedro negando a Jesus por 3 vezes. O interessante é que ele vai ouvir falarem que ele andava com Galileu e ele vai negá-lo por 3 vezes. E logo após, pessoas que estavam ali vai dizer no Evangelho de Mateus 26:73 que as pessoas vão dizer que ele fala como ele. Se dizem que falam como ele, eu posso conjecturar que também vão falar que ele anda como ele, que ele se posiciona e se coloca como ele. Se você já andou com Jesus e por algum motivo você se desanimou, ou até mesmo você sentiu medo de perder a sua vida, eu digo que aquele, como vai dizer o próprio Senhor, que perde a sua vida por ele, achá-la-á, ganhá-la-á. Você nunca perde ao escolher Jesus. Então, se por algum motivo você negou Jesus, lembre-se que você ainda anda como ele, que você fala como ele, que você se veste como ele. Lembre-se que o seu jeito lhe denuncia. Agora, você que ainda não aceitou Jesus, você ainda que não o conhece, mas está vendo a sua vida desmoronar e você não encontra a felicidade, Jesus também vai dizer aos discípulos, ele vai dizer: eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas contudo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Lembre-se disso. A paz que você tanto procura e não encontra está em Jesus, aquele que te escolheu. E se você foi escolhido, não tem jeito. Você pode negá-lo durante a sua trajetória de vida toda, mas um dia ele vai te alcançar e você irá aceitá-lo. Então não perca tempo. Aceite-o agora. Volte, venha para Jesus e a tua vida será cheia de paz. Que Deus te abençoe. Está chegando ao fim de mais um Pode Louvar Podcast. O nosso querido apóstolo Denis, um homem de Deus que só de sentir a presença eu posso confirmar. É um homem separado. Que você possa também segui-lo nas redes sociais, acompanhar as suas lives, que eu creio que Deus vai falar contigo profundamente. Vai continuar falando, né? E se você assistiu esse programa, se você gostou, compartilha com mais 10, mais 100 e faça com que essa pessoa também seja alcançada por Deus. É isso. Fique em paz. Que Deus abençoe. Chegou o fim. Amém.